Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa de futebol africano aqui no YouTube do Brasil. E para quem está assistindo esse vídeo durante a Copa Africana das Nações ou após a Copa Africana das Nações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque aqui falamos sobre futebol africano todos os anos, todos os dias, todas as semanas, sempre aqui futebol africano. E como eu gravo aqui durante essa Copa Africana das Nações, nada mais importante do que falar sobre a eliminação da Argélia, uma das principais seleções do continente africano, uma das favoritas dessa Copa Africana das Nações e que foi eliminada na Copa Africana das Nações e mais uma vez na fase de grupos. E dessa vez foi bem pior, foi eliminado como lanterna da fase de grupos. E o que explica essa eliminação da Argélia novamente, um dos melhores elencos do continente africano e que não conseguiu, por exemplo, absorver tudo aquilo que evoluiu de 2019 até antes da Copa Africana de 2022. Lembrando que a Argélia já vinha também de um vexame na Copa Africana de 2022, que foi cair na fase de grupos após ficar 35 jogos sem perder antes da Copa Africana das Nações e depois dessa Copa Africana das Nações de 2022, tudo acabou ruindo. Mas como é que a gente pode explicar um projeto que tem Mahrez, um projeto que tem Benacer, mesmo que não tenha jogado a Copa Africana das Nações, para ser bem sincero, como a gente pode explicar uma das seleções que mais tem encontrado bons valores, inclusive na diáspora africana, entre elas jogadores na França, como White Nouri e companhia? Como a gente pode explicar um projeto com tantos talentos e que, mais uma vez, cai na fase de grupos? Lembrando, né, 2019 a Argélia é campeã com Slimani, Bounedjah, Belaili, e nessa última Copa Africana das Nações 2024, esses mesmos jogadores estavam novamente nessa configuração de seleção. Eu acho que teve uma questão importante, essa falta de transição da Argélia até essa Copa Africana de 2024, que foi o seguinte: conseguir ou tentar romper com alguns jogadores que não deveriam mais estar nessa seleção da Argélia. E não necessariamente pelo seu futebol jogado, porque o Slimani, antes da Copa Africana das Nações, marcou gols importantes, tem sido decisivos. O Bounedjah também, talvez tenha sido o grande jogador em relação a números nessa Copa Africana das Nações, marcou gol nos dois primeiros jogos da fase de grupos da Copa Africana em 2024, mas o Belmadi ele tem tido algumas dificuldades, principalmente de renovar o seu plantel, e não por falta de opções, mas por preferências em continuar um ciclo com jogadores que talvez já deveriam ter passado já o seu bastão, como Slimani, como Bounedjah, como Belaili, que foi bem na Copa Africana das Nações, né? E assim, a gente entrou num momento em que a Argélia, por exemplo, após a eliminação nessa Copa Africana das Nações, simplesmente não vence um jogo de CAN desde 2019, que foi quando essa seleção foi campeã da Copa Africana das Nações. Um elenco e um projeto da Federação Argelina muito interessante fora dos gramados. Conseguiu captar o Larouci, jogador formado no Liverpool, joga a Premier League, escolheu representar a seleção da Argélia, conseguiu trazer inclusive o Aouar, um dos jogadores aí que tem uma história muito bonita no Lyon, formado pelas academias do Lyon, formado com outros jogadores interessantes também que fizeram parte das categorias de base da França, e o Aouar jogou a sua primeira Copa Africana das Nações, sem contar também com a Mini Gouiri, para mim o 9 geracional dessa geração da Argélia, que está sendo preparado para a Copa do Mundo de 2026 e que infelizmente não conseguiu jogar essa Copa Africana devido a uma lesão. Ou seja, a nível de captação, de projeto e de angariar jovens na diáspora, a Argélia fez muito bem diante do projeto Belmadi e Federação Argelina. Por outro lado, o Belmadi nessa Copa Africana das Nações, nessa última 2024, parece que tem pecado justamente por algumas escolhas e justamente por talvez atrasar um pouco essa renovação que devia ser mais acelerada de alguns jovens dentro da seleção argelina. Não sou contra Bounedjah, não sou contra Slimani, gosto desses dois jogadores. A Argélia foi prejudicada com a ausência, por exemplo, do Amine Gouiri, mas a Argélia, nessa mesma Copa Africana das Nações, poderia ter rodado outros jogadores, como o próprio Larouci, lateral esquerdo, sendo uma opção do Ben Sebaini também, que acabou suspenso na terceira rodada. Poderia usar mais o Amoura, ou o Amorá também, um jogador que vem sendo destaque na Liga Belga e que certamente daqui a uma, duas temporadas você verá ele
numa liga mais competitiva e tem sido um desses jovens revelados pela Argélia e que vem jogando bem, por exemplo, no futebol europeu. Eu sinto que o Belmadi, nessa última versão dele, foi perdendo o brilho. Tem uma Argélia que é campeã em 2019, que tem a decepção em cair na fase de grupos, não vencendo nenhum adversário em 2022 e ainda depois tendo aquela decepção que, para mim, fechou o caixão da Argélia como projeto, que foi a eliminação para Camarões no último minuto, tomando um gol e perdendo a vaga para a Copa do Mundo de 2022, aquela imagem que a gente conhece do Belmadi, inclusive lamentando bastante. Por outro lado, a gente também teve uma Argélia com muito azar em alguns momentos, como essa eliminação contra Camarões, que não foi merecida. Eu acho que a Argélia até merecia, inclusive, se classificar para a Copa do Mundo no lugar de Camarões, jogou para isso, mas tomou um gol no último lance e chega nessa Copa Africana das Nações com o Mahrez, por exemplo, com uma responsabilidade muito grande e assim, o Mahrez fazendo a sua pior Copa Africana de Nações da sua história. Jogou os 3 jogos péssimo, entrou no segundo tempo já na terceira rodada, enquanto a Argélia precisava de uma vitória, enquanto a Argélia perdia para a Mauritânia e simplesmente não conseguiu demonstrar aquela competitividade que a gente viu do Mahrez, mesmo na Copa Africana de 2022 e principalmente na Copa Africana de 2019. O Mahrez que perdeu a sua competitividade quando foi para o futebol saudita. Não que seja culpa do futebol saudita, mas talvez o seu nível de competitividade tenha diminuído justamente porque o nível de competitividade do futebol saudita para a Liga da Inglaterra, a Premier League, é gigantesca. Então, assim, como é que a gente explica essa geração da Argélia? Será que está tudo perdido? De fato, não. Mas a questão é o seguinte: talvez e muito possivelmente a era Belmadi tenha acabado após essa eliminação da Copa Africana de Nações. Um Belmadi que chega lá em 2018, um Belmadi que faz uma reformulação gigantesca no modo de atuar, no modo de jogar da Argélia, tanto é que a Argélia é campeã da Copa Africana de Nações em 2019, inclusive jogando um belo futebol e batendo Senegal, que seria campeão depois em 2022. Um Belmadi que conseguiu montar uma geração que voltou a ser campeã após 29 anos. A Argélia não vencia uma Copa Africana desde Rabat Madjer em 1990. Um Belmadi que deixou a Argélia 35 jogos invictas até a Copa Africana de 2022. Mas uma geração e um Belmadi que parece não ter aprendido ou não ter evoluído após as decepções na Copa Africana e também a perda da vaga para a Copa do Mundo de 2022 no último lance contra Camarões, também em 2022. Então a gente encontra uma Argélia que tem aspectos talvez mentais que a gente vai precisar descobrir mais à frente o que aconteceu no vestiário dessa Argélia, a nível coletivo dessa Argélia, para não conseguir ter nem passado da fase de grupos, mas também como o Belmadi também parece ter evoluído dentro da sua gestão, dentro do vestiário e dentro do desempenho e da capacidade que essa Argélia poderia ter demonstrado para o continente africano. Eu confesso que eu não esperava que a Argélia fosse terminar em último no grupo, ainda mais numa Copa Africana das Nações, em que os 4 melhores terceiros colocados se classificam e nem isso a Argélia conseguiu. Mas eu vou colocar uma perspectiva positiva. Eu não sei se vai ter Belmadi, possivelmente não tenha Belmadi pós-Copa Africana das Nações, mas a Argélia tem as eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, tem uma próxima Copa Africana 2025-2026 que vai acontecer no Marrocos e uma vaga para a Copa do Mundo 2026 que eu acredito que a Argélia vai conseguir com uma diáspora muito interessante na França, com Ait Nouri, tem o Benasser que já joga há um bom tempo, por exemplo, na Argélia, tem o Zerrouk, tem o Aissa Mandi, tem o Amine Gouiri, que ainda vai dar muito o que falar, tem o Amorra, tem o Ounas, tem o Boudaoui, tem uma geração muito interessante. Mas isso passa por uma mudança de mentalidade e de romper com o velho, que já deu muito o que falar, já ajudou muito a Argélia, inclusive reconquistou um título no continente africano em 2019, mas dessa vez é o momento da Argélia como federação e como país dar adeus
aqueles que hoje já não conseguem contribuir no nível muito maior. E talvez esse tenha sido o erro de Belmadi após as decepções de 2022, romper com alguns medalhões da seleção e apostar mais na juventude. Faltou o Belmadi apostar numa juventude argelina que é o presente e o futuro do país e dessa seleção, porque a Argélia sem a sua diáspora não vai longe. A Argélia com sua diáspora, que é gigantesca, principalmente na França, tem uma capacidade gigantesca de voltar a conquistar a Copa Africana daqui a uns anos, inclusive de fazer uma ótima campanha na Copa do Mundo de 2026. Mas nisso o Belmadi falhou e possivelmente, muito provavelmente, o Belmadi esteja se despedindo após essa Copa Africana de Nações. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse projeto da Argélia, que por um lado tem ótimos talentos, tem ótimas peças, mas por outro lado não consegue produzir coletivamente nas últimas duas Copas Africanas de Nações. A última vitória, repito, da Argélia na Copa Africana de Nações foi em 2019, inclusive na final contra Senegal. Qual é o futuro da Argélia como seleção? Eu quero saber de vocês aqui no chat. Deixa o like aqui e segue lá, tá? Quem quiser fazer aposta, chega lá no cupom AfricaBR na KTO para você apostar. Pode apostar lá, tá aqui na descrição, não precisa de aplicativo. Você aposta, você ganha 20% mais de grana para apostar na primeira aposta. Então tá aqui o nosso cupom, aposte no cupom AfricaBR em qualquer campeonato que você quiser. É aquele pedido, né? Deixa o like aqui e se inscreva no canal, porque o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Eu espero vocês nos próximos vídeos que eu vou fazer aqui, possivelmente sobre a eliminação de Gana também. Se você está vendo agora e não viu o vídeo sobre a eliminação de Gana, eu vou explicar melhor o porquê da eliminação de Gana e do projeto de Gana que vem fadado ao fracasso. Então agora eu expliquei da Argélia, depois de Gana e de outras seleções da Copa Africana das Nações, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. E fé.